Olá, povo de Deus, quinta-feira, 11 de abril de 2024, segunda semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 27, 33, João 3, 31, 36. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Quando lemos Atos dos Apóstolos, percebemos que os apóstolos continuavam levando em conta as estruturas da religião judaica, pregando no templo e em suas sinagogas. O movimento ainda não contava com locais próprios para difundir a palavra. Dá a impressão de que tinham a esperança de convencer os seus compatriotas sobre a messianidade de Jesus. Quanto mais pregavam e agiam, mais despertavam nas autoridades judaicas a rejeição e a vontade de matá-los. O conflito vai crescendo e deixando a relação entre eles cada vez mais difícil. O sumo sacerdote, instigado por seu partido dos saduceus, tinha mandado prender Pedro e os outros apóstolos e agora os convoca a prestar depoimento frente ao Sinédrio, pois competia a este o julgamento. Além de continuarem a pregar sobre as verdades que aprenderam de Jesus, reconhecendo sua messianidade, eles acusavam os chefes do povo de serem os responsáveis pela morte de Jesus. Isso era o suficiente para serem julgados e condenados pelo Sinédrio, onde o partido dos saduceus detinha a maioria. O julgamento, apesar de todos os vícios, pois eles tinham já a convicção de que os réus, ou seja, os apóstolos, eram culpados, servia para reforçar a convicção dos apóstolos de que eles deviam obedecer primeiro a Deus antes de qualquer outra ordem. Esse era um ponto-chave na argumentação dos apóstolos. E obedecer a Deus é anunciar o querigma, ou seja, que o Cristo, assassinado na cruz pelas autoridades de seu país, foi ressuscitado por Deus Pai, e segui-lo é a única condição viável de perdão dos pecados e de salvação. Essa firmeza com que os apóstolos anunciavam a salvação em Cristo levava as autoridades judaicas a decidir sobre a morte deles. Era o único meio de os calar para sempre. Impressiona a qualquer um a coragem com que aqueles simples e rudes homens enfrentavam as autoridades do seu tempo. Nada os detinha, nada os tirava do foco da missão. Eles se entendiam como testemunhas do Cristo vivo e ressuscitado pelo Deus dos ancestrais, empoderados pelo Espírito Santo. Essa certeza dos apóstolos era o suficiente para que as autoridades judaicas decretassem a morte deles. Porém, eles nunca se intimidaram. João 3, 31, 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. O texto de João hoje evidencia a perfeita comunhão que há entre o Pai e o Filho, e desta comunhão deriva a salvação pela fé. Essa comunhão tem uma profunda dimensão trinitária. O Pai ama o Filho, confia-lhe tudo, dá-lhe o Espírito sem medida e envia-o. O Filho, cheio do Espírito, dá testemunho do que viu e ouviu. A humanidade acolhe esse testemunho pela fé, recusa-o pela incredulidade. Neste sentido, o testemunho aceito conduz à vida eterna, recusado subjuga a humanidade à ira de Deus. Crer e não crer são atitudes que configuram a vida inteira, como vida eterna ou como fracasso definitivo. Jesus veio de junto do Pai e só ele revela o verdadeiro Deus que dá a vida a todos e todas. Quem recusa o seguimento de Jesus acaba incorrendo em idolatrias, e essas levam a humanidade à morte. Claro que devemos entender João no seu contexto, onde as seitas invadiam as comunidades com suas teorias contrárias à igualdade de natureza entre o Pai e o Filho. Porém, não podemos excluir da salvação, em nome de combater essas seitas, as pessoas que são retas e testemunham uma vida ética praticando a justiça. O Concílio Vaticano II, na sua Constituição Dogmática Lumen Gentium, afirma: em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Bom, celebramos hoje Santo Estanislau, que nasceu na região da Cracóvia no ano de 1030. De família simples, os pais buscaram nos monges beneditinos um caminho para dar a educação moral e espiritual ao filho. A região geográfica da Polônia sofria com muitos transtornos externos e internos. Além disso, o rei da Polônia na época, Bolesław II, era conhecido por ser um guerreiro impiedoso e muito opressor. Santo Estanislau se tornou bispo da região. Teve uma vida de dedicação aos pobres e à evangelização, e morreu como mártir da igreja em 11 de abril de 1079, pelo rei da Polônia, que o atingiu com um punhal durante uma missa. O bispo mártir, muito venerado não só na Polônia, foi canonizado em 17 de agosto de 1253, na Basílica de Assis. Um beijo no seu coração.